todos que vamos fazer a gravação da reunião. Já foi Boa iniciado. tarde. Ótimo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Elisene. O professor Antônio pediu que eu iniciasse aqui, acompanhasse o curso com vocês. Primeiramente, agradecer, né, a todos que manifestaram interesse, que estão aqui presentes na reunião. Bem-vindos, né? Ficamos felizes, né, de ver tantas pessoas aí interessadas nesse tópico, nesse tema que são as áreas úmidas, né? E mais felizes ainda que estejam interessados dos desafios que a gente tem, que é a identificação e mapeamento dessas áreas úmidas, especificamente nessa oficina. O Vinícius ele vai falar sobre essas áreas úmidas no Alto de São Francisco, mas numa pegada mais de metodologia, né, para identificação e mapeamento. Então, a gente espera que esse mapeamento e identificação ele se expanda, né, e saia, inclusive, da área do Alto de São Francisco, obviamente. Então, bem-vindos. Agradecer o Vinícius pela disponibilidade, né, de estar ministrando essa oficina, e eu vou passar a palavra para ele, para que ele se apresente. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius. Eu sou estudante de Geografia. Estou no 7º período de Geografia no noturno, na UFMG. Vou apresentar aqui um pouco do trabalho que a gente fez pensando no Sinagel, né? A gente estudou a bacia do Rio Picão, com a Rúbia, né, que faz parte do trabalho dela, da dissertação dela de mestrado. A gente dividiu o trabalho em algumas etapas, que foi a etapa de gabinete, que a gente fala, né, que a gente levantou bases secundárias, imagens de satélite, coisas que possibilitassem a gente identificar e melhorar, otimizar nosso tempo em campo também. Vou passar aqui rapidamente. A gente pensou em estruturar essa apresentação mais ou menos em 3 tópicos, né? Trazendo um pouco sobre as bases conceituais, caracterizar brevemente o Alto São Francisco, que é onde está inserida a bacia do Rio Picão. E, por último, falar um pouco sobre como foi feito, né? As metodologias que a gente usou para essa identificação e para tipificação. Vou trazer também algumas coisas, alguns elementos do nosso trabalho, do campo que a gente realizou. Então, dando sequência, deixa eu ver se eu vou passar. A gente fala um pouco das bases conceituais, a gente se baseou principalmente na dissertação do mestrado da Cecília Simon. Ela sistematiza, né, e ela traz alguns conceitos importantes sobre as áreas úmidas no contexto de Minas Gerais. A gente tem muito falado sobre as áreas úmidas no contexto, vamos dizer assim, do Pantanal, né, mas em Minas Gerais, vocês estão conseguindo admitir as pessoas aí? Estamos. Ah, não, beleza. Então, vou preocupar com isso. Então, ela sistematiza e ela traz algumas coisas na sua dissertação, né? Ela fala sobre a importância das áreas úmidas, os desafios que envolvem o estudo desses ambientes. Fala sobre a classificação também, e ela entende sobre uma perspectiva hidrogeomorfológica. Tem essa pegada. Aqui a gente traz, a gente vê aqui no início que são as áreas úmidas, que a gente chama de AUs, elas cobrem cerca de 20% do território brasileiro, mas elas não estão só no Pantanal, né? Eu trouxe algumas fotos aqui, porque quando a gente vai identificá-las, né, por imagens de satélite ou pelo Google Earth, é interessante ver como são as formas, né, como elas se manifestam visualmente, e o que facilita muito na hora de identificar.
A bacia do Rio Picão, ela é uma bacia muito peculiar e ela foi, assim, particularmente mais fácil de identificar, porque ela, eu vou mostrar mais à frente, fica bem definido, né? Uma das coisas que a gente discutiu na elaboração do trabalho foi que a planície de inundação do Rio Picão, ela não, não, é, não coincide muito com a vazão do rio, sabe? Então, não coincide muito com a vazão do rio. Então, a gente levantou algumas hipóteses, que a Rubia pode falar depois também, se der tempo. Aqui a Cecília, ela traz, né, no contexto de Minas Gerais, a variedade dos quadros morfológicos que condicionam diferentes tipos de AU. Eu tenho a bibliografia que a gente usou para fazer o trabalho, tem tudo salvo, as bases, se quiser eu posso compartilhar depois. Vou mostrar aqui também os projetos que eu fiz, né, as tentativas, algumas coisas que deram certo e outras coisas que não deram tão certos, que a gente abandonou, também pela objetividade que era o trabalho, pelo tempo que a gente tinha. E ela classificou as áreas úmidas, essas classes hidrogeomorfológicas, nessas 5 classes, né? As áreas úmidas de áreas inundáveis, de áreas deprimidas, de áreas planas elevadas, de cabeceira de drenagem e as de fundo de vale. A gente tomou como base essa classificação para fazer a nossa própria classificação e tipificação, né? Que foi o que que ela deixou de contribuição para desse trabalho, né? Que a gente possa usar o trabalho dela para classificar em bacias menores. E é um pouco disso que a gente vai mostrar aqui. A gente pretende expandir, como a Elisane falou, não somente no Alto São Francisco, né? Mas em outras bacias do estado de Minas Gerais. A gente pretende fazer isso. E essa classificação ajuda muito, porque ela dá um norte, né? Ela direciona bem para onde a gente tem que ir. A gente vai falar da Alto São Francisco, né? Que a gente é um breve contexto, não cabe muito ficar nisso. Acho que. Deixa eu ver se a imagem. Ver se tem. Então, tem um mapa aqui, né? Mais para localização. Aqui é o Rio São Francisco, aqui é a bacia do Rio Pará. O Rio Picão fica, a Bacia do Picão fica mais ou menos aqui, né? Que é onde a gente, mais ou menos aqui. Esse aqui foi um trabalho que a Rúbia publicou sobre as águas marginais no Alto São Francisco, e ela tá, e ela continuou o trabalho, né? Só que agora na Bacia do Rio Picão. Falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? A gente teve o trabalho que a gente fez para apresentar no Simpósio Nacional de Morfologia, que foi lá na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Aí a gente levou um trabalho sobre o mapeamento e tipificação das áreas úmidas na bacia do Rio Picão. É, a gente teve esse objetivo, né, de caracterizar e tipificar de maneira preliminar. Claro que os estudos continuaram, né, não terminou o trabalho sobre isso ainda. A dinâmica das áreas úmidas, muita coisa a gente não conseguiu aprofundar sobre a circulação de água em diferentes formas e materiais do relevo. É, a gente pensa que não foi um monitoramento extensivo, a gente foi, né, para ser um estudo mais robusto, a gente teria que, pelo menos, em 2 épocas do ano, na estação úmida e na estação seca, para ver como a dinâmica dela se dá nessas diferentes condições climáticas. E também em campo, a gente teve alguns desafios, né? A gente não conseguiu visitar todas as áreas que a gente queria, né? Por outras limitações. Algumas das áreas úmidas que a gente viu em campo, a gente conseguiu ver só de longe, de uma visada.
a gente não conseguia acessar, né? Porque a bacia do Rio Picão é uma bacia que é predominantemente rural, então tem muitas propriedades privadas, são cercas e nem todas a gente conseguiu autorização para entrar. E trazendo aqui um pouco, aqui algumas fotos que a gente tirou de algumas áreas úmidas que a gente encontra lá. Isso aqui é o Rio Picão. É, aqui são os buritis, né? Perto de uma área úmida que a gente achou. Aqui o solo, as características do solo. Aqui outra área úmida. Aqui mais, né? Aqui de novo o Rio Picão aqui já é ele mais a jusante, né? Mais perto da confluência com o Rio Pará. É, ele também, essa dinâmica dele é um pouco diferente ao longo da bacia. Quando eu for mostrar o mapa, vai ficar mais claro, né? Aqui de novo, né? A imagem. Aqui ao fundo a gente vê assim, é, mais, é, mais ao meio da bacia, assim. A gente vê ao longe as áreas úmidas, a gente não conseguiu acessar, porque a gente não teve permissão. Aqui também algumas estavam cercadas, né? Algumas cercas aqui. Aqui é mais sobre a metodologia, né? Que era o objetivo maior da oficina, era apresentar a metodologia das coisas que a gente utilizou para mapear tanto em gabinete, e a gente viu em campo que foi bem assertivo. Boa parte o que a gente conseguiu acessar em campo, a gente viu que coincidia com aquilo que tinha sido mapeado previamente. Então, primeiro a gente vamos dizer, lançou mão de alguns índices, né, que foi o TWI e o ICR, que foi o TWI, ele vai medir a saturação do solo, né, a capacidade do solo de armazenar água, e o ICR, que é o índice de concentração da rugosidade. É, ele viu que eles são índices importantes, né, é, eles dão uma noção bem boa de onde as áreas úmidas estão localizadas e, assim, futuramente a gente pode pensar em maneiras de trabalhar melhor. Esse foi os índices que a gente utilizou. A gente pensou também em utilizar o NDWI, mas acabou que ia ficar muita coisa para o trabalho e, assim, a gente meio que não tinha muito tempo, mas a gente tem a oportunidade de testar ainda alguns outros índices, ver como melhor se encaixa isso. Tem também, deixa eu ver, a questão deixa eu ver se acho que também você está adiantando um pouco das metodologias, né? Aí a gente fez a vetorização manual, né? Eu comecei a fazer e com a ajuda do Daniel Facuri e da Rúbia, eu consegui refinar essa camada e ficou bem interessante porque a gente utilizou principalmente as imagens do Cibers 4A e do Google Earth ou do Basemap, né, dos softwares que assim que eu costumo utilizar. Foi muito interessante, a gente chegou num resultado bem satisfatório, acho que vai dar para mostrar aqui. A gente utilizou imagens de junho de 2021, né, do Silvers, porque é uma época que tem pouca pluviosidade, então a cobertura de nuvens era menor e dava para ver com melhor resolução os limites das áreas úmidas na bacia do Tucano. A gente usou o ICR também e o TWI, como eu já tinha falado. Aí aqui eu trago os mapas que a gente fez para o trabalho. Aqui é o Rio Picão. Aqui tem um mapa isométrico dele, né, e as unidades de relevo. A gente viu que a maioria das áreas úmidas, como a gente está aqui, elas estão nas coberturas lateríticas ou nas coberturas recentes, né? Em declividades em menores altimetrias, quero dizer.
E a gente separou ela, né? A gente classificou as áreas úmidas da Bacia do Picão em quatro, que foram as de depressões fechadas, as de cabeceira de drenagem, as de planícies isoladas temporariamente encharcadas e as de planícies com várzeas permanentemente encharcadas, que é mais ou menos aqui, mais ao centro da bacia. A gente vê que elas estão em maior quantidade, né? Acho que 77% delas, das áreas úmidas que a gente mapeou na bacia, elas estão nesse tipo de litologia. Aí tem algumas fotos, né, das áreas úmidas em planícies isoladas, periodicamente encharcadas, aqui periodicamente, essa aqui é permanentemente encharcada, né? A gente vê a presença da vegetação como um ótimo indicador também para caracterização das AUs. Aqui as de cabeceira de drenagem, que elas estão mais próximas. Aqui, mais ou menos, é um pedaço eu não falei antes, mas a bacia do Rio Picão, ela está entre os municípios de Bom Despacho e Martinho Campos. É, apenas uma parte do perímetro urbano de Bom Despacho, ela está inserida na bacia. Então, essas áreas úmidas de cabeceira de drenagem, mais ou menos essas aqui, ó, foi onde a gente chegou perto, elas estão mais próximas do perímetro urbano. Uma coisa que eu não falei, que eu coloquei também, que o Picão, ele foi retificado, não sei, eu acho que na década de 60, ele foi retificado para aproveitamento do leito dele para agricultura. Então, a gente já vê que eles vêm sofrendo impactos antrópicos há bastante tempo. E um dos indicadores também que a gente não conseguiu avançar, né, para ver essas áreas úmidas que estão aqui, ó, a gente praticamente não conseguiu chegar perto porque é tudo cercado. Então, e também tem um processo de derivação. Já tem algumas reportagens que falam que o picão as nascentes dele já estão secando. E tem um projeto, né, do Zema em andamento para derivação de um dos afluentes do São Francisco para o Picão. Aí a gente levanta discussões sobre, né, por que não preservar as áreas úmidas que são importantes reservatórios de água e fazer obras assim, essas obras de engenharia, sendo que a gente podia preservá-las. Aqui são as técnicas. Eu vou parar a apresentação aqui e vou abrir o QGIS para mostrar para vocês o projeto que eu fiz, né, que eu usei. Vocês estão vendo? Não. Né? Ainda não. Deixa eu ver aqui, compartilhar. E agora? Agora sim. Tá, eu fui separando aqui, eu mexi um pouco antes de entrar, né, porque para ver se estava tudo aqui ainda. É, eu deixei aqui, vou abrir essas camadas aqui. Essa foi a base do IGAN, que é a de azul, a de vermelho é a base do IGAN, é o ripcão na base do IGAN que eu peguei. E essa vermelha aqui foi a que eu corrigi, né? Eu refinei ela porque ela estava um pouco deslocada, às vezes não correspondia. Esse aqui é o ripcão, a gente vê que, né, aquela área que eu mostrei no mapa, ela aqui, que ela é bem peculiar, bastante peculiar, que é o Ribeirão Capivari. A gente consegue ver que onde ele foi retificado, o antigo canal, os meandros, os cortes de meandros dele aqui, dá para ver as obras, e aqui a gente vê as áreas úmidas. É, baseando nessas imagens, e também, deixa eu ver aqui, possíveis, que eu fui, né, vou trocando, e a gente vai vendo, fui vetorizando a mão mesmo, abri uma camada e vetorizei, até chegar
nessa camada que a gente achou aqui. Foi vetorizando assim, na mão mesmo, com a ajuda da Ruber e do Daniel. A gente encontrou aqui, a gente vê uma parte do perímetro urbano de Bom Despacho, algumas áreas úmidas estão bem próximas à cidade. É bom para estudar os impactos antrópicos também, né? As pressões antrópicas nas áreas úmidas. Aqui, aqui elas já começam a ficar mais restritas, né? Porque aqui as colinas dessecadas, né? Já muda as unidades geomorfológicas, então elas estão mais em abundância aqui. Quando a gente vê aqui também, olha, vários pivôs de agricultura aqui, o uso do solo bastante diversificado aqui na bacia do Rio Picão, é muito difícil de acessar. Aqui, aquela foto que eu mostrei do Picão, a gente já estava chegando próximo à confluência dele com o Rio Pará, que é aqui, e o Rio Pará deságua no São Francisco logo mais. Rúbia, tem mais alguma coisa que você acha que precisa abordar? O TWI acho que ele tem ele aqui. O ICR. Eu acho que você podia detalhar um pouco mais, talvez, Vinícius. Mostrar para o pessoal o passo a passo do que você foi fazendo, igual, por exemplo, que imagens cíveis que você usou? Foi da estação seca? Foi da Foi, estação úmida? essa imagens Como é que você foi escolheu? Enfim. a imagem de junho, né, na verdade, foi da estação seca. Deixa eu ver. O MDT que a gente usou foi o Fabidência, que foi o ICR que a gente usou, né, que quanto o índice de concentração da rugosidade, né, quanto menores os índices, maior probabilidade de ocorrência. A gente viu aqui, se a gente sobrepõe as camadas, a gente vê que é bem possível de se trabalhar com esse índice para o caso de mapeamento. Talvez refinar um pouco mais alguns parâmetros. Tem TWI também, deixa eu ver. TWI tá aqui. Em que esse foi o índice de saturação do solo. Aqui, quanto maior o índice, quanto mais próximo a 1, maior a probabilidade do solo de armazenar água. Aqui são as camadas. A gente vê que é bem, bem interessante esse índice. Deixa eu ver aqui. E é isso. É um trabalho assim bem assim, é simples, mas ele é bem complexo, porque a gente precisa analisar as imagens, ver o que que é e o que que não é. Às vezes a gente se confunde pelas cores, a gente costuma ir muito pelas cores, a gente pode se orientar pela vegetação também. Temos, eu uso muito a base do Map Biomas para uso do solo, também tem outras bases de uso do solo, que ajudam a gente a detectar essas áreas. Tem mais alguma coisa que você quiser falar? Olha, se você deixar eu falar, eu vou te alugar aqui a tarde inteira, né, Vinícius? Pode falar. Mas por que você não experimenta mostrar para o pessoal, por exemplo, como é que seria, você faria uma identificação de uma área úmida? Vai, por exemplo, próximo aí pega alguma área úmida, tira esse layer que você colocou aí. Isso. Uhum. E aí escolhe uma área úmida e mostra como que você faz esse processo. Tá. Por exemplo, eu faço em cima da camada que eu já tinha, eu faço uma camada nova. Se eu for criar uma nova camada, como que eu crio essa camada? E como que eu vou delimitar mesmo Tá. Bem, Uhum. para a funcionalidade do software, né? Eu pequei nisso, né? Às vezes nem todo mundo está habituado
com o software. Então, eu já tenho uma camada aqui, mas se eu fosse como eu tenho uma camada, eu já utilizo, eu abriria para edição. Mas vou abrir aqui, vou criar uma camada, né? A gente vem aqui, criar camada, uma nova camada. A projeção, a gente está no Fuso 23, né? Eu sempre uso siglas. A organização é bem importante. Oi? Essa nova caixa não apareceu pra gente, não. Aí é porque está na minha outra. Aqui. Ah, tá. Isso. Porque está na minha outra tela. Então, uma coisa também que eu gosto muito, que eu aprendi, ainda não estou 100% nisso, é a organização. Toda vez que eu começo um trabalho, eu crio uma pasta. Deixa eu mostrar. Não sei se vai aparecer. Espero que apareça. Aqui, né? Eu crio uma. Tá aparecendo, né? Tá aparecendo. Aí eu crio uma pasta, eu me organizo assim, com que eu vou usar, shapes, os mapas que eu vou exportar, as planilhas, caso eu faça alguma coisa que demande, por exemplo, se for um potencial ou alguma álgebra de mapas, eu tenho aqui essa pasta, tenho as bibliografias que eu utilizo. É, Aqui sempre abre um bloco de notas para anotar alguma coisa. Às vezes a gente vai pesquisar alguma coisa, referência de algum site ou de alguma base que a gente vai utilizar e fica mais fácil, a gente salva, né? Caso a gente precise escrever depois. Uma pasta para os projetos que eu abro. Aqui as bibliografias. Aqui eu deixei só algumas porque essa não é a pasta do trabalho, né? Eu tenho uma pasta que eu usei para fazer o trabalho aqui. Enfim, só para mostrar como eu me organizo. Aí eu abri essa camada aqui, vou abrir de novo aqui, porque não estava aparecendo, criar nova camada, e eu abro aqui, é um polígono, né, que a gente vai vetorizar. Vou salvá-la aqui na pasta da oficina que eu abri. Aí vou colocar o nome que eu achar melhor, né? Eu vou colocar aqui arroz. Recrio, defino o datum do projeto e pronto. Aí eu deixo ela aqui. Eu posso alterar a simbologia, mas como não tem nada ainda, depois que eu fizer alguma coisa, pode falar, Rafael. Rafael, Oi, boa tarde. Não, é só uma breve pergunta, tá bom? Não atrapalhando muito, porque eu cheguei um pouco atrasado, peço desculpas, por causa da conexão do link na internet, tá bom? uhum. Eu gostaria só de uma recapitulação inicial, bem breve, se possível, não querendo atrapalhar todo mundo, tá bom? Mas, assim, você está trabalhando com o TWI ou está trabalhando com o modelo relativo de elevação desse método para identificar as áreas úmidas? Não entendi. É o TWI Você está ou... trabalhando Você está trabalhando com o método TWI ou está trabalhando com o modelo relativo de elevação para tentar identificar as áreas úmidas desse teu modelo aqui? Na verdade, a gente gerou esses índices, mas para, vamos dizer assim, como indicativos, né? Como potenciais locais para ocorrência. É, Você terminou a pergunta? Desculpa, eu já comecei a falar, Então, sim, sim. Tá, obrigado. Tá. né? É, então é isso, a gente mais com indicadores. Mas para ser mais assertivo, como a gente ia classificar, a gente precisava de limites assim, a gente vetorizou elas de forma manual. Não sei se eu respondi essa pergunta. Oi, Daniel. Daniel? Oi Vinícius, oi Rafael, oi pessoal, boa tarde. Boa tarde. Vou só dar um pitaquinho rápido, Rafael. A gente não fez o modelo relativo de elevação, modelo de elevação relativa, né? Comparando com o nível do rio, né? A intenção foi fazer o TWI inicialmente, que nem o Vinícius falou bem, só como um indicador de áreas que têm o potencial de ter áreas úmidas, né?
O TWI é um índice que a gente consegue gerar muito facilmente no QGIS e que relaciona principalmente a área de acumulação e a declividade do terreno. Então, ele vai identificar áreas mais propensas a ter acumulação de fluxo e água parada também com isso, né? Então, mas a gente testou e não foi muito adequado para determinar exatamente a área da área úmida. Então, ele foi mais um indicador para depois vetorizar manualmente por cima com maior detalhe, sabe? Bom, só isso. Só dando esse esclarecimento aqui, Rafael. Ok, obrigado. Era isso mesmo, tá bom? Mas obrigado, valeu, Daniel, valeu, Vinícius. Obrigado, perfeito aí, tá bom? Mas eu acho que o modelo relativo poderia até dar um auxílio melhor, mas talvez não, dependendo dos objetivos. Mas e sim, valeu, eu entendi claramente. Obrigadão aí, viu? Por nada. Rubi? Deixa eu falar rapidinho, Vinícius. É só porque acho que ficou um pouco na dúvida mesmo. Mas é porque a gente usou as três coisas para identificar as áreas úmidas, né? Primeiro a gente fez, por exemplo, o ICR e o TWI, que foi esses dois índices. E aí, a partir desses índices, a gente teve mais ou menos uma visão geral de onde procurar essas áreas úmidas, que elas vão estar nesses lugares mais encharcados, onde tem uma menor declividade, por aí vai. E aí, a partir do momento que a gente identificou quais seriam essas áreas, e aí que a gente está fazendo essa terceira parte, que é a parte da oficina, que é realmente abrir o Google Earth, olhar lá no mapa e olhar o que é a área úmida dentro daquilo que foi determinado, foi definido ali dentro dos índices que seria uma provável área de acúmulo de água e provavelmente ocorrência dessas áreas úmidas, né? E olhar o que era área úmida e o que não era área úmida dentro desses limites que a gente tinha definido, né, nos métodos anteriores. Mas são três coisas diferentes e que a gente usou de forma complementar, né, para poder identificar essas áreas úmidas. Vinícius e Ruber, eu acho que talvez poderia. Tem vários estudantes aí que eu não sei se já teve algum contato, né, com os recursos, com a metodologia que vocês trabalharam, talvez falar um pouquinho sobre os índices, uma breve descrição, só para eles entenderem o que é o ICR, o que é o TWI. Eu acho que talvez eles vão ficar um pouquinho perdidos. Não precisa detalhar, só explicar brevemente do que vocês estão falando. Eu acho que seria interessante. Pode chamar até o Daniel também, né? Eu acho que ele tem mais propriedade do que nós dois para falar do TWI. E aí ele explica um pouquinho. Você quer mostrar o TWI para a gente, Vinícius? A Daiane levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Daiane? Não, foi sem querer, desculpa. Então, tudo certo. Rafael, quer falar alguma coisa? Daniel? Ele tá aí? Oi, estou aqui sim, gente. Bom, quer que fale rapidamente do TWI? O TWI, então vamos lá, gente, para quem não está muito habituado, né, com essas questões e tudo. Deixa, na verdade, eu posso compartilhar minha tela, Vinícius? Pode, Daniel. Gente. Estão conseguindo ver minha tela? Beleza. Então, gente, bom, vamos lá. A gente, a partir de um modelo digital de primeira coisa, o que é um modelo digital de elevação, né? A gente gera diversos índices a partir de um modelo digital de elevação. Pode entender um modelo digital de elevação, uma forma bem rápida de se explicar, né? Como uma foto, que cada pixel dessa foto vai ter um valor de altitude. Então, a gente vai ter o desenho, na verdade, da topografia a partir desse modelo
de uma forma contínua ao longo de uma área, né? A partir desse dado inicial, a gente consegue gerar muitos índices, muitos resultados. Os mais simples, a gente consegue gerar, por exemplo, a declividade, consegue tirar uma rede de drenagem, consegue extrair uma bacia hidrográfica. E, dependendo dos procedimentos, a gente consegue extrair alguns índices mais complexos, que utilizam várias variáveis ou vários termos para chegar em alguns outros resultados. O TWI é um exemplo disso. O TWI ele tem sido utilizado, ele significa Topographic Wetness Index, ou seja, o índice de umidade, o índice de umidade mesmo do terreno, o índice topográfico de umidade. Ele permite, a partir do modelo digital de elevação, então dessa imagem que tem vários pixels e tudo, e cada um tem um valor, a partir disso, ele leva em conta a declividade e a acumulação de fluxo. O que é acumulação de fluxo? Ele pega cada pixel dessa imagem e define quantos pixels a montante que vai ter. Então, se tiver muitos pixels, significa que ele vai acumular mais água. Se tiver poucos, ele vai acumular menos água. Tá? Então, se for uma área plana, ela vai tender a acumular, a manter a água. Se for uma área mais declivosa, que tem vários pixels de diferentes altitudes seguidos, ele vai tender a dispersar a água, ou a jogar a água, a drenar essa água para fora, né? Então, o TWI, ele busca isso, e aqui tem esse artigo, por exemplo, do Pietro Mattivi e colaboradores, que mostram como fazer esse TWI usando o QGIS, o SagaGIS em específico, né, que é uma extensão do QGIS. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma microbacia hidrográfica, pega nesse ponto aqui, essa vai ser a área de acumulação dessa bacia, desse pixel aqui. Ele vai sempre levar em consideração esses dois valores. Aqui tem meio que um organograma, né, com os processos e os resultados que a gente consegue extrair a partir desse TWI. Tá? Como resultado, a gente tem um arquivo do tipo raster, que vai ficar mais ou menos com essa cara aqui que está aparecendo na tela para vocês. Aqui, bem na área central, a gente tem a área do picão. Eu quero que vocês vejam aqui como ele tem uma área bem grande aqui de azul, de cores mais azuladas, em comparação, inclusive, com São Francisco, que é muito maior do que o picão e está logo aqui à esquerda, né? Então, o que esse azul mostra? Ele mostra que tem áreas de declividade baixa e com muita área de acumulação a montante, né, em comparação ao montante, nesse contexto aqui. A área úmida vai ter exatamente esse contorno? Não. Por quê? Bom, para a gente extrair isso aqui, a gente utilizou um modelo digital de elevação de 30 metros de lado. Então, ele não tem precisão suficiente para definir uma área úmida que muitas vezes, vamos supor, tem 30 metros de lado, quer dizer que ele tem, cada pixel pega um valor de altitude para cada quadradinho de 30 por 30, ou seja, 900 metros quadrados. É comum que a gente tenha áreas úmidas menores que 900 metros quadrados, né? Então, a nossa intenção foi identificar inicialmente tendências ou possíveis locais que poderiam ter áreas úmidas. Essa grande área aqui chama a atenção, né, no primeiro momento, que é o médio picão. Ele tem uma composição, uma configuração geomorfológica muito curiosa, essa bacia, que a parte média vai ter isso, e a parte baixa ela é mais declivosa, que é diferente do que a gente costuma observar nos rios, né? Que o rio, à medida que ele vai indo para jusante, indo para baixo, ele tende a ter um vale mais amplo e tudo. Aqui não, aqui ele tem um vale amplo na parte média. Bom, não vamos estender mais, só queria mostrar um pouco do TWI, como é que é o resultado. E ele indicou que nessa área aqui, a gente tinha um grande potencial, por exemplo, de ter áreas com estagnação de água, e que seria uma área com má drenagem e, portanto, com mais probabilidade de ocorrência de áreas úmidas aqui. Mas isso tem que ser verificado depois. E foi verificado em campo e com imagem de satélite também, que a gente consegue ter alguns indicativos de que existe uma área úmida ali. Tanto que o desenho final nosso ficou assim. Alguns trechos azuis a gente notou que não tinha, outros trechos que não estavam azuis a gente notou que tinha áreas úmidas. Então, assim, a gente usou nesse trabalho como um indicativo original. Se a gente tivesse um modelo digital de terreno, um modelo digital de elevação, né, com mais detalhes, né, ao invés de 30 metros, ter por exemplo, disponível de 3 metros, de 5 metros, que é um sonho, né, a gente
muito provavelmente conseguiria ter mais confiança no resultado que ele ia dar para a gente sobre esse índice, né? Mas como a gente não tem esse acesso fácil ainda, quem sabe em breve a gente consegue, né? A gente vai conseguir ter resultados melhores, mais acurados e fazer uns desenhos mais precisos, delimitar essas áreas úmidas de forma mais precisa. Bom, sobre o TWI eu acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma questão. Rafael, depois eu lembrei sobre o modelo de saúde relativo, de elevação relativo. Ele talvez tenha problemas em um contexto de curso d'água pequeno, sabe? E de variações muito pequenas de altitude na planilha de inundação, usando um pixel de 30 por 30. Eu acho que nesse contexto aqui ele vai ser difícil de ser utilizado, sabe? Por conta disso. Ele talvez seja utilizado em sistemas fluviais, né? Que não é o caso. Tudo depende da escala e do produto. Exato. Aqui a gente não... eu acho que esse modelo talvez ele não tenha resultados tão bacanas assim. Mas a gente pode testar, claro, para olhar. Fica aí a dica, Vinícius, para o próximo, para testar o modelo de de elevação relativo, ver se tem resultados legais. Se não tiver, seguimos. Mas ele pode ajudar a mostrar principalmente marcas de paleocanais, marcas de meandros antigos, coisas assim, né? Bom, estou à disposição aí, pessoal. Karine levantou a mão. A Karine levantou a mão. Quer falar, Karine? Oi, gente, boa tarde. Ô, Daniel, eu queria saber se podia mandar essas bibliografias do TWI para a gente. Mando sim, vou enviar aqui no chat da reunião. Tá, obrigada. Se tiver chat. Ô, Rubens, você quer falar um pouco sobre o ICR? Pode ser. Você quer colocar uma imagem dele só para a gente ver um pouquinho? Vou colocar. Você tem? Tenho. Por favor. Ótimo. O ICR, ele também ele tem como base também um modelo digital de elevação, e aqui no caso a gente está usando o FABDEM, né, que é uma correção do Copérnicos, e ele vai ser só mais um desses instrumentos que vai ajudar a gente a coletar todas essas evidências necessárias para poder entender onde que ocorrem essas áreas úmidas, né? Porque esse trabalho que a gente fez, e aí especificamente para os índices, de correlacionar isso com o TWI e com o ICR, por exemplo, foi para ver se, por exemplo, esses índices eles têm alguma correlação no sentido de, por exemplo, tentar tornar essa identificação e mapeamento de áreas úmidas de uma forma mais automática. No sentido de, por exemplo, será que se eu conseguir correlacionar alguma variável do relevo, como o ICR e o TWI, juntos eu vou ter, por exemplo, uma forma mais rápida, né, de delimitar e de identificar essas áreas úmidas. Mas ele, diferente do TWI, ele vai ter principalmente a variável de declividade, né? Que a declividade, ela da mesma forma ela vai estar armazenada dentro do MDE, e aí eu vou pegar essa variável de declividade, e normalmente o mapa de declividade mostra a declividade como que numa direção só. Você tem uma declividade muito pontual. E a ideia do ICR é você fazer uma distribuição em área dessa declividade. Então, o que a gente faz? A gente pega aqueles valores de declividade que estão armazenados em cada um daqueles pixels, e aí, no caso, dentro do processo, a gente vai transformar esses valores em pontos, e aí, esses valores em pontos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma densidade, a gente vai fazer uma estimativa de Kernel, que é esse mapa de calor que a gente chama, né? E aí, a partir desse mapa de calor, a gente tem uma expressão muito mais areal, muito mais significativa de quais são as áreas que predominam, ou os domínios, né? Onde eu tenho uma declividade que vai ser mais ou menos rugosa, né? E aí, no picão, de novo, a gente vê, né? Que principalmente nessa parte da média bacia, mostra aí pra gente com bonitinho, isso.
a gente tem esses valores de ICR, que no caso aí estão na cor azul, muito baixos, né? Então, esse indicativo, onde eu tenho uma área que tem um relevo extremamente suave, e aí a gente consegue perceber ainda que é um fundo de vale, então a chance de ter uma ocorrência de áreas úmidas é bastante significativa, né? E é importante a gente frisar que esses índices, e eu acho que a gente percebeu um pouco disso na prática, né? É que eles, igual o Daniel falou, são tendências, né? E eles ajudam principalmente a gente a identificar aquelas áreas úmidas que estão dentro de um contexto, né? Que estão todas muito próximas. Mas áreas úmidas muito pontuais ou que fogem a essa regra, por exemplo, de fundo de vale ou dessas áreas que não estão nesse miolinho do picão, né? Precisa desse trabalho de campo, dessa identificação visual, porque não necessariamente elas vão estar ali todas agrupadas e extremamente conjuntas, né, e homogêneas. E é muito interessante a gente pensar também que a gente está falando muito da forma dessas áreas úmidas do picão, mas todas essas áreas úmidas elas foram bastante modificadas, né? Se a gente viu ali na imagem que o Vinícius mostrou, muitas dessas áreas úmidas elas já foram drenadas, né? Então, existiam, muito provavelmente tinham mais áreas úmidas do que a gente tem hoje, ou elas tinham uma extensão muito maior. Então, isso também altera a forma, né? E aí, o mapeamento, a identificação dessas áreas úmidas que a gente vai fazer. Então, tudo isso são indicativos que a gente vai juntando, né? Para poder ter esse cenário completo e fazer a identificação dessas áreas úmidas. Mas eu acho que do ICR é mais isso, né? Essa questão da declividade que a gente também utilizou como um fator para a identificação das áreas úmidas. Ok? Beleza. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Então eu só vou. Pode falar, Daniel. Só uma coisa, eu estou vendo quem está aqui na reunião e estou vendo que tem gente importante aqui que mexe com áreas úmidas de outros lugares aí. Vi a Mirelle, que eu conheci lá no Sinagel, então se alguém quiser dar uma contribuição nisso também, de formas que encontrou para identificar, mapear, também fique à vontade. Maria Carolina. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos, tudo bem? Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu tenho tentado mapear áreas úmidas desde o meu mestrado. Eu trabalhei especificamente com veredas no Cerrado e a dificuldade é sempre a mesma, tentar identificar por sensoriamento remoto. Então, eu tive que trabalhar com imagens de alta resolução, ir para campo, validar. E além desses índices que vocês usaram nesse trabalho especificamente, teria alguns outros índices que vocês não usaram que talvez seja interessante testar? Porque agora no doutorado eu tenho tentado identificar também, além do Cerrado, na Mata Atlântica. E a dificuldade continua a mesma. Os modelos digitais de elevação de 30 metros de resolução, imagens de satélite gratuitas com a resolução também não tão boa, além do NDWI, que também acaba não ajudando muito com muitas áreas úmidas, né? Vocês teriam algum outro tipo de que vocês viram recentemente? Algum índice, alguma coisa? Você quer falar, Rubia? Aparece aí também, Daniel. Mas eu acho que, no geral, essa é uma dificuldade muito grande, né? Porque é muito complexo identificar essas áreas úmidas, né? Mesmo para o espelho d'água, para você que falou que vai trabalhar na Mata Atlântica com área com floresta muito densa, eu acho que vai ser ainda mais difícil. Mas o ICR e o TWI, na verdade, foram meio que pioneiras, que a gente viu em alguns trabalhos que tinha dado meio que certo, que tinha alguma chance e a gente testou.
Então, a gente não tinha, como posso assim dizer, o costume ou o hábito de utilizar esses índices Uhum. especificamente para a identificação de áreas úmidas. A gente já tinha usado o ICR, né? Eu tinha usado o ICR no Alto São Francisco, mas eu não lembro de... Você já tinha utilizado antes, Daniel? Algum desses para identificação de áreas úmidas? Eu nunca tinha utilizado. Eu acho que é um tópico que é bastante recente, né, no Brasil como um todo, e principalmente essa preocupação de mapear esses ambientes, né, então de ter bem delimitado. Então, principalmente essas áreas úmidas que fogem, né, dos sítios Ramsar, a delimitação delas, ainda é muito incipiente. Uhum. Exato. Não, a pergunta era mesmo assim, se vocês tinham toparam com algum outro índice aí que não é tão conhecido, que talvez eu pudesse testar também. Obrigada. E tem... Pode falar. Uber tem um site até que a Uber me mandou, agora eu não vou lembrar o nome, mas que ele mostra uma série temporal. Ele é feito a partir de imagens ópticas, que mostra em uma série temporal qual a frequência que aquela área ficou inundada, né? Então, ele pode ajudar a indicar, mas não necessariamente vai pegar todas as áreas úmidas, né? Mas a partir dele eu acho que dá para ter algumas ideias. Eu não sei se tem o nome de algum índice específico para isso, mas a gente acompanhou um trabalho no Sinagel agora também, no Pantanal, mas é uma área úmida de uma extensão, um sistema de áreas úmidas enorme, né? Mas que ele foi fazendo exatamente isso. Ele foi pegando várias imagens de satélite, o professor Éder foi pegando da UNB, foi pegando várias áreas úmidas e foi pegando várias imagens de satélite e foi vendo quais você tinha água. E aí você vai trabalhando com a banda do infravermelho, principalmente, né, que reage bem com água e tudo, e vai trabalhando periodicamente qual a área que está sendo inundada, qual a área que vai estar respondendo bem à água, né, que pode também indicar isso bem. E, bom, tem algumas imagens satélite de alta resolução temporal agora que estão disponíveis para pesquisador também. Tem a imagem, por exemplo, do Planet, ela tem 3 metros de resolução espacial, mas a resolução de área dela é de 1 metro. A resolução temporal dela, desculpa, a resolução temporal dela é de 1 dia. Ela passa todo dia em todos os lugares e ela tem acesso gratuito para pesquisador. Então, talvez é uma coisa interessante pegar e uma forma, talvez, de tentar pegar indicativos, né? Agora, na Mata Atlântica, de fato, é o mais desafiador, né? Porque você tem a copa das árvores, você tem áreas muito pequenininhas, né? Que vai estar escondendo muito, né? Então, é um desafio grande mesmo. Até a questão do sensoriamento remoto, né? Você tentar usar o fator de umidade, a umidade da árvore, o que é a umidade das áreas úmidas, enfim. E eu não consegui mandar o link porque não tem como você escrever mensagem nesse Teams. Mas você lembra qual o nome do site, por favor? Eu não estou achando aqui. E eu queria, na verdade, fazer a pergunta para você, né, Maria Carolina, que você que já está pesquisando há mais tempo, o que você acha que é uma boa da gente fazer a identificação, o mapeamento das áreas úmidas? O que você experimentou até agora e deu certo? Então, como eu falei, eu comecei com áreas úmidas no Cerrado, especificamente veredas. E na época eu tinha acesso a imagens World View de 1,20 m, mais ou menos, de resolução espacial. E aí eu não consegui, eu tentei NDVI, NDWI, e eu, assim, veredas, como vocês sabem, tem o extrato arbóreo que acaba cobrindo a parte que tem água, então a água não é visual. E aí eu tive que fazer por vetorização mesmo, foi na Apupandeiros, no norte de Minas. Eu fiz a vetorização e a validação em campo, então eu identifiquei mais de 100 veredas, e depois eu consegui validar em mais de 30 a campo. Na época eu não tinha recurso de projeto, a gente sabe que é um pouco difícil, né? Mas eu consegui pelo menos ir a 30 para confirmar, e como bateu, eu considerei que as que eu tinha identificado por imagem de alta resolução estavam corretas. E aí
agora no meu doutorado, eu estou no doutorado da modelagem em NGC, eu estou tentando expandir o meu foco para as áreas de Mata Atlântica também, continuar com as áreas de Cerrado em Minas, mas tentar expandir também para a área de Mata Atlântica e identificando os drivers de alteração, né, e tentando modelar cenários futuros. E aí eu tentei também o NDWI, ele pegou muito bem lagoas naturais na Mata Atlântica, no Cerrado, então para áreas onde tem a lâmina d'água visível, ele está mapeando muito bem. O NDVI não consegue mapear, acaba misturando muito com áreas ripárias. E aí eu tô nessa ainda, tô testando, tô iniciando agora. E aí por isso que eu quis trocar ideia com você, se tinha alguma outra coisa que eu poderia testar. Mas muito obrigada pelo compartilhamento. Se vocês também quiserem trocar uma ideia depois. Eu quero sim, com certeza. Eu acho que vai ser interessante a gente trocar umas figurinhas e aí a gente vai testando o que está dando certo. Porque é realmente muito difícil, né? E a gente gasta muito tempo nessa tarefa de só fazer o mapeamento, né? Parece fácil, mas na verdade é bastante complicado. Então, depois a gente vai tentando entrar mais em contato e conversando um pouco mais sobre. Obrigada, pessoal. Por nada. Isso que eu falei, no final das contas, é o NDWI, né? Agora que eu tô me tocando. Porque a pessoa não usa esse nome, agora que eu tô tocando. Mas é difícil. Mirelle, Olá, boa tarde. boa tarde. Como o Daniel falou, né, eu trabalho com áreas úmidas também. Eu sou do Ceará. E eu comecei a trabalhar com áreas úmidas no mestrado. E assim, na verdade é só um compartilhamento também, porque eu tive essas dificuldades. Antes de mim, a pessoa que foi minha orientadora, ela já tinha começado a trabalhar, né? Só que ela começou identificando áreas de veredas aqui no sul do Ceará, na área da Chapada do Araripe. E aí eu dei continuidade a esse trabalho. Então, a gente, quando eu fui começar, né, na pesquisa, eu tive essa dificuldade de identificar outras áreas. A gente já tem esses dados secundários, né, da pesquisa dela, mas aí a gente queria ir em busca de mais. E a gente fez basicamente dessa forma, né, que a Caroline citou. Primeiro, a gente buscou imagens, né, para ver que pontos que a gente iria visitar, que pontos que a gente conseguiria ter características semelhantes, né, de áreas úmidas que comportassem essas áreas úmidas. As áreas úmidas aqui, né, por mais que elas estejam e sejam influenciadas pela Chapada do Araripe, que é uma área de exceção, elas são bem restritas, porque se encontram no semiárido, são limitadas e aí dificultou ainda mais, né, essa identificação. Então, a gente também teve muito trabalho de campo, a gente rodou a Chapada inteira, de ponta a ponta, para poder a gente ir verificando quais pontos que a gente tinha marcado previamente, né? Quais eram áreas úmidas, quais não eram, quais se identificavam como e quais não. Então, a gente também teve essa dificuldade. Mas, assim, no final a gente conseguiu, de 36 pontos que a gente tinha marcado, a gente considerou apenas 11. E aí depois a gente trabalhou só com 6 representativos, que foi onde a gente analisou também através do TWI. E agora no doutorado, eu também continuo com áreas úmidas, mas com uma perspectiva de entender até que ponto essas áreas úmidas elas se conectam a outros pontos da paisagem, porque eu trabalho com áreas úmidas de cabeceiras e a gente está tentando entender até que ponto, né, elas conseguem se conectar, até que ponto elas conseguem manter ali um curso d'água e etc., né, a jusante. Tem trabalhos internacionais que tratam sobre isso. No Brasil, eu não sei se eu
conseguir um trabalho específico a respeito dessa questão. Foi uma proposta do meu orientador e a gente está tentando ver se dá certo. E aí entra o meu questionamento, se vocês já leram alguma coisa do tipo, se tem alguma indicação, porque também é uma coisa assim bem restrita, né? Acho que é isso, mas um relato também. Obrigado, Mirelle. Quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar se a Elisene, talvez a Elisene tenha tido mais contato com isso que a gente. Teve, Elisene? Você está com o microfone desligado. Não, e é interessante, né? Que eu acredito que nós aqui do grupo, né, na UFMG, no recém-criado aí, NAU, compartilhamos, né, das mesmas angústias, né, em diferentes regiões do país. Então, eu tô feliz, né, porque seja lá no norte de Minas, seja no Ceará, né, as pessoas têm dificuldades semelhantes às que a gente tem aqui no estudo das áreas úmidas, na delimitação, no mapeamento, e eu acho que esse é um momento que talvez a gente vai caminhar, né, se a gente conseguir talvez conversar mais, né, não só aqui no núcleo da UFMG, mas interinstitucionalmente, até para que a gente consiga talvez evoluir, né, nessas metodologias, porque às vezes a gente fica, pessoal lá, por exemplo, no caso da Maria Carolina, né, do Norte de Minas, da Unimontes, a Mirelle, no Ceará, com questões relacionadas, questões semelhantes, né? Então, eu fico aliviada, né, que a gente tem as mesmas dificuldades e fico feliz também, porque eu acredito que talvez aqui nesse momento a gente abra uma perspectiva para a gente trocar mais ideias, a gente conversar mais, né, e quando alguém descobrir uma coisa, compartilhar, né, talvez não só no momento de um evento como o Sinagel, mas abrir uma conversa mais próxima, talvez colaborar mais, né, interinstitucionalmente. Inclusive, os trabalhos desenvolvidos, né, aí no núcleo da UFMG foram, assim, basilares, extremamente importantes para mim, para a minha pesquisa, né, porque para o Nordeste a gente não tem trabalhos semelhantes e eu fui buscar aí na UFMG esses trabalhos de classificação, principalmente o professor Antônio Magalhães foi uma das minhas principais referências também, ele com o seu grupo, porque eu não tinha, assim, outras fontes que trabalhassem com temas semelhantes com o que eu estava trabalhando. Então, acho que esse diálogo aqui é extremamente importante, né? Encontrei, né, no Sinagel, ele, né, o Daniel e outras pessoas, foi muito enriquecedor e esse momento também está sendo. Que bom. É bom compartilhar esse momento, né? E eu gostei da ideia da Elisene para a gente tornar essa conversa mais frequente, porque não é como se houvesse, sei lá, uma multidão de pessoas pesquisando áreas úmidas dentro dessa perspectiva mais recursos hídricos, geomorfológicas, né? Eu acho que se a gente tiver esse intercâmbio, né, de conhecimentos, eu acho que facilita a pesquisa de todo mundo e a gente consegue avançar muito mais para frente, né? E Mirelle, é um prazer te conhecer, eu já te conhecia das referências, o Daniel já tinha me apresentado você, né, anteriormente, em alguns trabalhos, assim, aí eu já te conhecia só pelas referências, que bom te conhecer agora aqui no minicurso também. E obrigada pela sua participação. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, Roberto, eu só vou finalizar, né, o que a gente combinou sobre a vetorização e se você tiver mais alguma sugestão de alguma coisa que precisa ser trabalhada. Eu tenho
Talvez uma sugestão, Vinícius, ainda nessa. É engraçado que a gente tem um grupo de pessoas muito experientes, né? Que o pessoal que já fez o mestrado, que já está no doutorado, mas eu vejo aqui também tem os estudantes da graduação, então talvez seja interessante, agora nesse momento, a gente fazer um pouco daquilo que a Rúbia propôs, né, Rúbia? Entrar lá na imagem de satélite, escolher uma área e tentar fazer uma delimitação para você mostrar como que foi esse processo para você. Olha, aqui você tira o layer e aí você tenta delimitar algumas áreas úmidas para mostrar para o pessoal como que é isso na prática. O que vocês acham? Acho que é uma boa. Eu acho que alguém levantou a mão. Era outra dizendo. Então, eu criei a camada, né? Como vou fazer assim do início. Então, criei a camada. Eu gosto de deixar a base do Google Earth aqui. Coloco também a hidrografia, mas fica a critério de cada um. Se quiser se orientar das dificuldades de cada um. Aí eu abro para edição. É bem simples abrindo lá, porque eu posso vir aqui e alterno a edição. E começar a fazer, né? A gente vem aqui, por exemplo, tem uma área úmida aqui. Eu estou falando como eu fiz, né? Aí eu venho aqui, vou vetorizando manualmente essa área úmida. Eu fico prestando atenção, eu volto o zoom, ou não, volto, abro, volto. Às vezes eu tenho alguma dúvida, aí eu habilito a camada. Vamos ver se ela vai aparecer. Aí eu vejo se eu tenho alguma dúvida, eu vou trocando as camadas. É claro que isso não é 100%, às vezes não é assertivo, né? Aí vou só fechar o polígono aqui. Aí, aí vai abrir uma aqui. É claro que não é assertivo, né? Como eu fiz um levantamento parcial e depois que a Rúbia e o Daniel que me orientaram nesse trabalho, aí depois eu levei para eles. Aí eles falavam assim, não, isso aqui talvez seja, acho que você pode levar um pouquinho mais para lá. É, e é coisa mais manual mesmo do QGIS, ou do ArcGIS, dos softwares que vocês utilizam. Pode falar, Rubem. Eu ia falar para a gente lembrar você lembrar de falar sobre o que a gente, por que isso aí é uma área úmida e isso que está do lado não é uma área úmida? Como que você fez essa identificação? Porque às vezes aqui olhando para mim pode parecer só uma sombra. Por que isso não é uma sombra, por exemplo? Você fala essa Porque isso parte não é aqui. uma mancha ou algo do tipo. Como que a gente faz essa diferença? Olha, eu como, assim, né, como eu sou pouco experiente, eu olhei mais pela coloração, pela vegetação. Eu sempre recorria também à coloração, porque para mim isso aqui parecia um ambiente que estava, vamos dizer assim, saturado. E aqui eu vejo um ambiente mais que tem um outro uso. A gente vê alguns mosaicos de agricultura e pastagem aqui que estão que poderiam ser, ser áreas úmidas. Você quer falar ainda, Rubel? Não, achei que outra pessoa tinha levantado a mão. Não, é isso, assim, eu olho mesmo pela coloração, tipo assim, pela vegetação, tipo de vegetação que tem, pelo uso também, às vezes recorrendo à base de uso do solo. Essas aqui no Médio Picão, elas foram até mais fáceis de identificar, sabe? Mas as que estão mais afastadas, eu tive mais dificuldade. Foi até que você e o Daniel, a gente sentou e olhou. Mas é mais isso. E também uma outra coisa, sobre a organização. É, a,
a tabela de atributos, né? Deixa eu fechar isso aqui. Eu coloco aqui, né, a gente, né, à medida que a gente foi classificando, a gente organizar essas informações, esses bancos de dados, de uma forma que fica fácil trabalhar com ele depois, calcular a área, para representar também, né, em mapas. Então, colocar a tabela de atributos, assim, a gente classificou isso aqui como áreas contínuas em várzeas permanentemente encharcadas. É um tipo, a gente classificou os tipos. E é mais isso, né? Para classificar, para ter um banco de dados organizado, né? Para a gente não sabe, a gente pode trabalhar com várias coisas depois, a gente pode precisar de alguns resultados e é bom ter isso sempre organizado para facilitar, né? Eu acho que a organização também ela é uma parte importante do processo. E acho que, assim, para vetorizar, Pega uma que está um pouco mais isolada aí. essa daqui é aquela mais relevante, esqueci. Pode ser lá no meio mesmo, mas só que não está tão próximo do Rio do Picão. Só para a gente ver uma tipologia diferente. Aqui. Isso, ótimo. Tenta delimitar essa para gente. E aí, igual o Vinícius estava falando, a gente consegue fazer essa delimitação a partir desses 3 fatores principais, né? A gente leva em consideração, primeiramente, a forma, que se a gente for ver as plantações, normalmente elas têm formas muito retangulares, ângulos bastante fortes e a gente consegue ver. Então, normalmente são formas bem geométricas, enquanto as áreas úmidas, igual essa que o Vinícius está delimitando, ela tem formas um pouco irregulares. Então, esse é um dos indicativos que a gente tem para as áreas úmidas, né? Então, a gente tem esse fator de forma. Outro fator que a gente leva em consideração é a coloração, que normalmente é essa coloração que ou a gente consegue ver um espelho d'água bastante fino, ou então a gente vê esse verde parecendo meio musgo, assim, né? Que é característico dessas áreas úmidas, que tem a ver com a presença de vegetação dentro dessas áreas úmidas, né? Dessas plantas que são adaptadas. E também essas manchas que a gente tem no próprio solo, muitas das vezes pode ser devido ao acúmulo, né, desse carbono orgânico, tanto na forma de biomassa. E outra coisa que a gente também leva em consideração é a textura. Se a gente for reparar uma área úmida, igual, por exemplo, essa que parece um V de cabeça para baixo, a textura dela é diferente desse solo que está aí no meio. Mostra aí para a gente, Vinícius. Dessa do lado aí, em V. Essa aqui, né? Baixo. Isso. É diferente a textura da área úmida, que é essa área úmida que tem uma textura mais grosseira, né? Que a gente consegue ver esse esverdeado, essa cor mais verde, essa forma irregular também, né? E muitas das vezes pode estar associado a um canal de drenagem, que, como foi muito comum a gente ver no Picão, mas não necessariamente pode estar associado a um canal de drenagem, pode ser algum outro fator, como a depressão fechada que a gente viu. Mas esses são os principais fatores que a gente usa, que a gente leva em consideração quando a gente vai tentar identificar e mapear essas áreas úmidas. A gente olha primeiro a cor, a gente olha essa coloração esverdeada, então já é uma coisa que chama atenção. Depois a gente presta atenção se tem algum curso d'água, se está numa área mais rebaixada, ver o contexto do relevo também é interessante, ver o contexto de rugosidade, que a partir da imagem de satélite a gente consegue ver uma certa rugosidade. E alguém quer falar alguma coisa? Para falar aqui, Rubem, depois, né, eu descobri uma base, né, que a gente estava usando, a base do FBDS, a de hidrografia, ela
bem boa, assim, ela tem menos problemas do que a base que a gente usa. Então, ela costuma ser bem mais interessante, né? E também, para fazer o mapeamento, cada um sabe, né, das suas dificuldades, assim, da etapa que tá. É sempre utilizar as bases que tem. Por exemplo, a hidrografia, se precisa é, de usar base de uso do uso e cobertura da terra. Também a gente encontrou, o Daniel me indicou, né, tem um plugin do Exército que tem umas ortofotos, umas cartas topográficas, elas podem ajudar bastante se for da ajuda, se for, né, da necessidade de cada um. Então, buscar o máximo de recursos possíveis que tem disponível para ajudar, assim. Isso. Deixa eu ver. Mais alguma coisa? Lidiane? Tá, tá mutado. Gente, vocês falaram aí no início um pouquinho sobre essa questão da sazonalidade, né? Porque eu acho que um dos grandes desafios é exatamente, principalmente quando você trabalha com área, né? Quando a gente delimita pontualmente as áreas úmidas, a variação sazonal que é marcante, que é significativa, ela pode gerar muitas dúvidas. Aí eu queria, tem como você mostrar um exemplo de como que você fez, né? Porque eu usou aí várias imagens, né? Então você tem uma camada de layers ali. Então mostra para o pessoal um pouquinho como que você fez para poder delimitar uma área úmida considerando aí essa variação seca e chuvosa, onde você teve dúvida, tem alguns exemplos assim que você teve mais dúvida em relação ao tamanho da área, um exemplo clássico assim para mostrar essa questão da sazonalidade. É, Olha, eu tive problema, assim, principalmente com essas áreas úmidas de cabeceira, para delimitar a área. Muita que eu não, assim, não considerei, aí, mas eu não sei se eu vou lembrar agora. Por exemplo, aqui. Quando elas estavam próximas, quando tem uma vegetação mais robusta, assim, mais as copas das árvores, é, eu tive alguma dificuldade para saber é, a questão da sombra também. Essa parte aqui foge um pouco. Eu falei assim, será que isso aqui é queimada? Será que é área úmida? Não sei. Aí foi muito com a ajuda também dos meninos, assim. Achei que o microfone estava desligado. Eu respondi essa pergunta, Gisele? Daniel? Que bom, eu tô do lado de Zane aqui, né? Mas no computador. Esses vários arquivos aí são todos da mesma data, sabe, Desenho? São todos de agosto de 2022, essas várias imagens que tem aí. Então acabou que a gente usou a seca como uma aproximação inicial, né? Mas a gente discutiu isso na hora de delimitar mesmo, que a gente falou, olha, como é um trabalho inicial, a gente está querendo participar do evento, levar isso que a gente está fazendo, tudo, mas vamos usar nesse momento só a seca, que é o mais conservador, que é assim, que vai ter o Mínimo. assim, a gente pode ter perdido algumas, né, que se formam só na chuva, né, mas a gente fala, vamos mostrar o cenário mais simples, o cenário mais básico, assim. E na seca tem a facilidade do maior contraste, né, então as áreas úmidas costumam ficar mais verdinhas, mais escuras ao longo do ano todo, enquanto aqui, né, para a gente em Minas e tudo, eu não sei se os outros contextos vão ser assim, mas então, julho, agosto, que nem está vendo na imagem, ainda tem água, mas chega
mas os passos em torno já estão todos amarelados, as plantações são de cor diferente. Então, assim, esse contraste fica ainda maior na seca, né? Que facilita o mapeamento. Só que perde informação, né? Porque pode ter coisa que só enche na chuva, pode ter coisa que só marca na chuva. Bom, o público quer complementar alguma coisa? Eu ia só falar que a gente fala que a metodologia é um desafio, mas quando juntou nós três para poder definir uma área úmida e olhar qual que era o limite correto dessa, nossa, que dificuldade. Porque cada um olha e presta atenção num detalhe diferente, aí ficava assim, ah, não, vai até aqui, ah, não, volta até aqui. Aí vai lá e pega outra imagem, ah, não, ela vai até aqui, ah, não, ela vai até aqui. E essa questão da sazonalidade, a gente escolheu o período da seca, porque fica um pouco mais fácil, porque se a gente for mapear as áreas úmidas, tanto, porque aqui a gente tem, a tendência foi pegar aquelas que eram permanentes e não as temporárias. Então, se a gente for pegar as áreas úmidas que são temporárias também, ficam as perguntas. A gente vai pegar a imagem de quando? Do mês chuvoso. Mas quando do mês chuvoso? Logo após um pulso de inundação? E se não for uma área úmida que é de pulso de inundação, como que a gente vai fazer isso? Além disso, de qual pulso de inundação? Foi o maior, é o menor? Então, assim, são muitas outras questões que ficam aí para a gente tentar refletir e sobre como resolver também. E que se a gente não tá, a gente está começando ainda, né? Essas permanentes e ainda tem todo esse trabalho de fazer ainda com as temporárias. E por aí vai. E o Antônio acho que chegou também, né? Ele levantou a mão. Cheguei atrasado já perguntando. Boa tarde, pessoal. Só pude entrar agora. E desculpem se eu perdi algo assim, mas eu vou... Como essa oficina, ela é uma oficina metodológica muito bacana, assim, muito importante. A Ruby acabou de falar uma coisa muito, muito relevante, assim. A gente não tem ponto final nesse percurso. Tem muito desafio, justamente porque interpretar áreas úmidas, para começar conceitualmente, já é complicado, né? A gente tem que adotar um conceito e tem que partir desse conceito para identificar e mapear. E depois porque, na verdade, a gente tem falta de consenso mesmo em várias questões relacionadas às áreas úmidas, né? Então, será que quando eu enxergo... Bom, áreas brejosas, eu acho que é mais tranquilo, porque tudo que é área brejosa, no consensual, é área úmida, né? Mas você tem uma certa interseção aí de solos, às vezes hidromórficos, solos que estão úmidos, mas não necessariamente aparentam estar brejosos da mesma maneira nas imagens, né? Então, Vinícius, eu perguntaria para vocês assim, vocês acham que... Cada experiência vai ensinar uma coisa, né? Mas vocês acham que, pelas experiências que vocês já tiveram, o mapeamento, a identificação e mapeamento das áreas úmidas via sensoramento remoto, ele consegue ter uma eficiência bacana, independentemente do campo? Ou o campo acaba sendo realmente essencial? E segundo, não sei se foi o caso, né, mas assim, há situações em que há uma certa confusão entre o que é área úmida e o que é corpo lêntico, ou seja, o que seria uma lagoa, ou não. Ou mesmo uma lagoa, ela acaba sendo uma área úmida, inclusive pelas suas margens e tal. Mas para a gente não jogar tudo no mesmo balaio, né? Tipo assim, um lago é uma área úmida, porque aí perde a própria identidade do que seria área úmida, né? Vocês passaram por essas dúvidas? Estou fazendo essa pergunta muito mais para o público, vamos dizer assim, para todo mundo, né? Quer falar, Vinícius? Eu vou dar o meu depoimento, né? A gente, igual eu falei, com relação ao trabalho de sensoriamento remoto, ele foi... Como a gente foi para campo, né? A gente conseguiu ver que foi bem assertivo, assim, a gente conseguiu encontrar. Mas o campo, ele tem outros problemas também, né? Igual a gente teve. Então, a gente não conseguiu acessar todas as áreas que a gente queria.
Aí, se você quiser complementar alguma coisa também. A primeira pergunta eu diria que são complementares, sabe? Eu acho que não tem como a gente ir para campo sem o sensoriamento remoto, e eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, porque o sensoriamento remoto, a gente estava falando mais no começo, e tudo que a gente usa, esse geoprocessamento, esses índices que a gente utilizou, eles são muito interessantes para uma primeira aproximação, para a gente olhar e ver onde que são as áreas que provavelmente têm a ocorrência de áreas úmidas. E para isso, essas tecnologias, elas são fantásticas, ajudam bastante, porque a maioria das vezes elas acertam, igual a gente viu que o índice e os dois que a gente utilizou foram muito relevantes para a gente ver áreas onde eram prováveis de ocorrer as áreas úmidas. Agora, o trabalho de campo ele é essencial, justamente por essas questões, de onde começa e onde termina uma área úmida. Eu acho que o limite dela é sempre muito confuso, né? É sempre uma coisa gradual e não necessariamente uma linha, que é igual a gente tenta fazer no mapeamento. No mapeamento a gente está fazendo uma linha, mas na verdade esse limite entre uma área úmida e uma área drenada, na verdade, normalmente a gente vê ele em campo como uma transição. E aí é mais uma das limitações que a gente tem. Mas eu acho que fica muito confuso isso. E muitas das vezes a gente, você falou dessa questão das lagoas, né, de confundir área úmida com esses corpos d'água, eu acho que acontece muitas das vezes. E aí a gente acaba colocando tudo num pacote só de identificação dessas áreas úmidas, porque fica a questão também, se a gente não definir toda aquela lagoa como uma área úmida, como que a gente vai fazer essa identificação? Ou a gente vai fazer uma identificação só das bordas dela e o meio fica vazio, não seria necessariamente uma área úmida? E aí, que critério a gente tem que utilizar para poder falar que não é uma área úmida e onde que é uma área úmida? E aí volta de novo aquela discussão, é 6 metros lá do Hans, não é 6 metros, não faz sentido para a gente. E aí mais discussões para a gente fazer. É interessante isso, porque eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais nisso, porque você tocou numa questão importante. Quando você tem uma lagoa isolada, né? Vou colocar um exemplo assim bem didático, uma dolina, né? Tem uma dolina ali preenchida por água. Então é um corpo fechado ali e está muito bem identificado, né? E aí a gente vai chamar aquilo de uma lagoa. Porém, quando é uma área úmida que tem uma lagoa dentro, é claro que a lagoa faz parte da área úmida. Então, a gente é uma questão assim confusa, realmente, mas por enquanto a gente tem seguido assim: a lagoa isolada, ela não obrigatoriamente é uma área úmida, mas uma área úmida brejosa que tem uma lagoa no meio, a gente vai delimitar tudo aquilo como área úmida. Não tem como separar, né? Então, isso é um dos exemplos de que os conceitos, às vezes, traem a gente, né? E o próprio pessoal do INAU, Instituto Nacional de Áreas Úmidas, não tem respostas fáceis, muitas vezes, para essas questões, incluindo essa questão de profundidade da lâmina d'água, né? Você tem que ter 2 metros de água, enfim, essas coisas são super confusas para eles ainda também, né? E acredito que internacionalmente também não tem consenso, não. Mas é por isso que é bacana a gente estar discutindo isso para avançar, né? Uma coisa que a gente pode acrescentar, talvez nesse sentido, Antônio, de onde a gente separa o lago das áreas úmidas, onde a gente inclui lago dentro das áreas úmidas, é pensar na perspectiva do sistema, né, e das outras funções que as áreas úmidas têm também, né? Quando a gente tem o lago isolado, a gente tem um sistema hidrogeomorfológico, um sistema pedológico, da fauna diferente, né? E da vegetação diferente do que a gente tem quando é uma lagoa que está inserida dentro de uma área úmida, né? E aí eu penso muito que na perspectiva, por exemplo, de outras funções ambientais das áreas úmidas, como, por exemplo, retenção de... A gente pensa nesse aspecto mais, também inclui esse aspecto pedológico, né, desses sistemas, né? Ajude quem está começando agora, né, quem vai para campo, pensar nessa perspectiva, né, de olhar para as áreas úmidas
e está nessas aspecto da vegetação e os aspectos pedológicos que ajudam a identificação, principalmente em campo, para saber se esse lago ele tá, esse corpo está isolado, ele não está, o que eu tenho nessa área de entorno, como que funciona a dinâmica. Boa lembrança, Elisene. Realmente, porque a gente precisa de ter princípios, né, assim, para não ficar completamente perdido em relação à identificação e mapeamento de áreas úmidas. Então, eu acho que a gente já parte desse tripé. As áreas úmidas elas vão ter uma dinâmica hidrológica, uma vegetação adaptada à umidade e solos com indícios de hidromorfismo ou hidromórficos que respondem a essa umidade, que muitas vezes não estão presentes em sistemas lacustres isolados, assim, né? Então, realmente são indicadores bons para identificação, né? Para a gente partir disso, porque depois a gente cai em alguns desafios, algumas exceções. Por exemplo, eu posso ter áreas úmidas geradas por intervenções humanas, como, por exemplo, um barramento, e cujos solos ainda não responderam a esse excesso de umidade. Eles ainda não têm indicadores de hidromorfismo, eles ainda não têm uma vegetação típica adaptada, né? Mas eles são solos extremamente encharcados, extremamente brejosos, né? Aí fica essa questão. Essas áreas úmidas que ainda não responderam, né? Elas já têm a questão hídrica, mas elas ainda não responderam em termos de vegetação e solos, elas vão entrar dentro do rol de áreas úmidas, né? Se eu não chamar aquilo de brejo, eu vou chamar de quê? Então, a gente precisa de... à medida que a gente vai avançando nos estudos, e por isso que é muito bom ter um grupo que estuda áreas úmidas, né? E não áreas úmidas sempre na perspectiva da Convenção de Ramsar, né? Tem muitos países que, se você começar a discutir essas áreas úmidas que a gente está falando aqui do Alto São Francisco, eles não vão entender absolutamente nada, porque para eles áreas úmidas é Pantanal, Everglades, Delta do Okavango, é isso, né? Então, a gente ainda tem uma escassez de literatura sobre essas áreas úmidas aqui que a gente está falando, e é por isso que a gente está cheio de desafios, né? E é por isso que eu acho que essa oficina de identificação e mapeamento, ela tinha que ser periódica, assim, porque à medida que os nossos trabalhos vão avançando, eu acho que vão trazendo elementos a mais, né? Que vão respondendo certos problemas que a gente está tendo. E que a gente não tem resposta para tudo, né? Essas questões de olhar uma imagem, ou mesmo em campo, bater o olho em algo em campo, assim, ter absoluta certeza que aquilo é uma área úmida ou outro sistema hidrogeomorfológico que não cai dentro dessa categoria de área úmida, é um desafio que, por enquanto, está posto aí, né? Pessoal, tem mais dúvidas ou não? Só complementando, em campo a gente viu uma situação exatamente essa, né, Vinícius e Rubens? No campo do Picão, a gente viu um barramento que tinha uma área, né, uma água parada atrás e já tinha vegetação, já tinha taboa lá estabelecida, tudo. Você fala, já tem vegetação característica de área úmida, mas o solo ainda não está. A gente vai chamar isso aqui de uma área úmida tecnogênica, né, de origem humana. A gente não chama de área úmida. O que a gente faz, né? Bom, nesse momento, nesse trabalho inicial, a gente ainda não colocou ela aí, não definiu esses barramentos como áreas úmidas. Depois a gente pode repensar, pode ampliar, né? Mas, bom, essa discussão passou em campo e que nem o Antônio falou, em campo às vezes é difícil definir isso, porque o aparato teórico às vezes não tá definido, né? Tem que definir isso e depois definir metodologicamente o que fazer, né? Eu não sei, você não, acho que você, o Daniel é muito novo, assim, não vai ter acompanhado, não. Mas quando a gente começou a estudar nascentes, a gente passou pelo mesmo desafio, até que a gente passou a considerar uma categoria de nascentes antropogênicas, né? Porque eram nascentes, não dava para falar que não era, mas era antropogênica, né? Por intervenções humanas. Não sei se vai chegar um ponto que a gente consolida essa categoria, né? Intervenções humanas que geram áreas úmidas e que
não tem outra coisa para falar daquilo, né? Agora, uma coisa eu sei, eu já vi considerações de áreas úmidas por parte dos próprios biólogos, ecólogos e tal, e da própria literatura, que fica muito difícil de aplicar. Aí sim, nessas áreas úmidas que a gente está falando aqui de Minas Gerais, né? Por exemplo, você tem que ter pelo menos 1 a 2 metros de água na superfície. Aí você vai eliminar 90% das áreas úmidas, né? Ainda mais em climas absolutamente sazonais, igual os nossos. E isso é forte. Essa consideração de ter assim, uma lâmina d'água que recobre tudo é uma coisa forte, né? Então, à medida que a gente vai avançando, acho que a gente vai consolidando essas coisas, né? Não, era só para... Eu tentei buscar foto, eu acho que foi essa... Não sei Foi essa mesmo que foi a essa gente mesmo que a gente foi, do barramento, que o Daniel estava falando. Eu não estava presente, o pessoal perguntou antes aí alguma questão interessante que ficou mal resolvida? Não, né? Não, Antônio, só um complemento em relação a essa questão da lâmina d'água, né? Se a gente for considerar a lâmina d'água, as veredas são eliminadas. Exatamente, vereda está eliminado. Então, assim, a gente tem que ter cuidado realmente, né, com essa questão conceitual, né, porque, e aí isso torna mais complexo por causa da interdisciplinaridade das áreas úmidas, mas essa questão ela é importante, né, quando eu até comentei com eles antes qual a metodologia, né, porque quando eu penso na questão da sazonalidade, a gente está pensando também na proteção dessas áreas úmidas, né? Então, talvez para o futuro, a nossa perspectiva, logicamente, como o Daniel falou, né, um trabalho inicial, né, esse mapeamento ele foi feito nas condições melhores que foram encontradas para gerar menos dúvidas, mas eu acredito que a evolução vai caminhar para a gente chegar numa delimitação de área que contemple tanto a estação seca quanto a chuvosa, né? Porque isso vai ter implicações significativas em termos de áreas protegidas, né? Em termos de proteção dessas áreas úmidas, né? Então, acredito que a gente caminha nesse sentido, né? Para incluir aspectos da sazonalidade, pensando nos territórios protegidos, né? Relacionado a essas áreas. Exatamente. Um dos desafios é que em muitos países eles não têm, mas um dos grandes desafios que a gente tem é essa contemplação, aí, essa incorporação do aspecto da sazonalidade. Não quer dizer que todo ano uma área úmida vai ter a mesma cara, né? Em climas muito sazonais, pode ser que você tenha os limites da área úmida variem realmente significativamente de ano para ano, né? Eu não sei se isso aí, então, exigiria um acompanhamento periódico, né? Um monitoramento periódico. Áreas úmidas podem, por exemplo, desaparecer temporariamente durante 2 anos, né? Mais do que a sazonalidade, porque a gente está falando aqui de, às vezes, secar na estação seca, né? Na estiagem. Então, elas voltam na estação úmida. Mas será que, em função do comportamento pluviométrico, eu posso ter áreas úmidas que desaparecem por 2 anos? E quando elas voltam... Ou seja, elas estão mapeadas como áreas úmidas, mas eu vou lá 2 anos e elas não estão lá. Ninguém fala sobre isso, assim, né, na literatura. E imaginem aplicar estratégias de proteção de áreas úmidas nesses casos, em que ela desaparece há alguns anos. O que é proteger áreas úmidas, né? Bom, pessoal, nada mais? Eu acho que talvez assim, pensando nisso, né, a delimitação, quando a gente tem que delimitar uma área de uma área úmida, um polígono, em vez de um ponto, né, talvez é pensar, não sei, mas em buffers, em áreas assim, em zonas, né, que elas existem, assim, o máximo que ela existe, o mínimo que ela existe, alguma coisa assim, né, pensar, isso é uma ideia, uma hipótese, uma coisa assim que
porque ela não é fixa, né? Pelo menos a área encharcada não é fixa, né? A área inundada e tudo. E a sua extensão vai mudar também. Não sei se a gente teria que fazer isso. Ou pegar um nível máximo de inundação, que representaria a área úmida, nível máximo de encharcamento, de inundação e tudo mais. Bom. Se no caso das nascentes a gente fez um trabalho que a gente propôs isso, né? Como as nascentes migram ao longo das calhas, né? O ideal não seria criar um círculo com um raio aí de 50 metros, porque se ela migra da estação seca e úmida, esse raio de 50 metros teria que migrar também, né? No caso das áreas úmidas, também não tem como fazer um ponto assim de tantos metros, porque ela migra. Ela não migra, ela migra lateralmente, vamos dizer assim, né? E a própria extensão dela vai depender do ano das condições pluviométricas. Então, eu acho que assim, o ideal mesmo, em termos de proteção, seria um monitoramento de uma série temporal para verificar realmente qual que é a maior abrangência, né, que ela atinge no seu período máximo, né, na sua extensão máxima. Mas imaginem o desafio que é monitorar isso em sistemas de áreas úmidas pequenos, né? Uma quantidade enorme de pequenas áreas úmidas e você tendo que delimitar. Diferente, por exemplo, do Pantanal, em que está tudo tão conectado que você considera tudo como um sistema só, né? Você considera tudo como uma coisa só que muitas vezes se conecta ou não se conecta, né? Mas a gente está falando aqui no Alto São Francisco de sistemas de áreas úmidas que não necessariamente estão diretamente conectados. Então, elas se expandem e recuam, né? E retraem. E a gente teria que ter um monitoramento de cada um para efetivar a proteção. Mirelle, quer falar alguma coisa? Então, no trabalho que eu falei anteriormente, né, que foi desenvolvido no mestrado, a gente também teve essa dificuldade quando a gente foi fazer, né, os voos com drone para pegar as áreas úmidas, definir para gerar perfis, etc. E aí a gente, obviamente, teve essa dificuldade e a gente tentou pegar uma área que a gente considerou, né, que dava para pegar toda a parte da área úmida, até os canais, algumas tinham uns canaizinhos incisos assim, mas essa foi uma das dificuldades que a gente encontrou também. E assim, nós só conseguimos fazer os campos durante o período seco, o que foi mais uma dificuldade ainda, porque a maioria das áreas úmidas que foram consideradas no trabalho, elas não, foi como o professor Magalhães falou, elas não estavam necessariamente com a lâmina d'água superficial. Tinham solos úmidos, mas ela não estava necessariamente com aquela água superficial ali, naquele momento. Em junho do ano passado, nós voltamos a visitar, já para o campo de doutorado, algumas áreas dessas, né, que a gente tinha trabalhado no mestrado, e elas estavam completamente alagadas, os solos extremamente encharcados, e aí a gente de fato comprovou, né, que não é porque elas não estão alagadas naquele momento que eu não posso considerar como área úmida, se tem as características geomorfológicas, hidrogeomorfológicas, etc. Então, quando a gente foi, posteriormente, no ano seguinte, a gente viu que elas conseguiam acumular água durante um período do ano. E aí, no período seco, elas já começavam, né, a perder esses fluxos, né, da água que elas mantinham durante, sei lá, março a junho, julho. E tem essa questão da sazonalidade mesmo. E nessas áreas úmidas, no semiárido, a gente teve essa maior dificuldade, porque elas são extremamente pontuais e extremamente pequenas. Então, assim, para definir é bastante complicado. A gente não sabe realmente até que ponto, né? Onde começa e onde termina. E principalmente se elas
principalmente se a gente for no período seco, né? Se elas não estiverem aí com a lâmina d'água, né? Superficial. Essa dificuldade também que a gente encontrou. É por isso, Mirelle, que a gente tem que avançar as nossas pesquisas em conjunto, porque são realidades, por mais que tenham diferenças, mas elas tratam do interior continental brasileiro, que é muito diferente do que grande parte da literatura aborda, né? E é por isso que eu acho que que a abordagem hidrogeomorfológica das áreas úmidas, ela traz um diferencial bacana, assim, do seu ponto de vista geográfico, porque se a gente for pelo viés biológico, que é o predominante, a gente não consegue, na maioria das vezes, ter respostas muito fáceis para essa questão de identificação e mapeamento de áreas úmidas, né? A componente, a tipologia, por exemplo, hidrogeomorfológica, eu acho que aí sim nos permite entender por que a área úmida está aqui, o que faz a água exfiltrar aqui ou se acumular aqui pela precipitação, e quais são os fatores geomorfológicos associados a essa acumulação de água. Então, é por isso que eu acho que é uma abordagem diferente, para a gente conseguir entender essa dinâmica diferente, né? Muito sazonal que a gente tem. A Rúbia está aí também? Eu só ia falar dessa questão ainda do mapeamento, né? Que eu acho que uma das coisas muito interessantes da oficina foi justamente isso, né? E perceber que dentro das pesquisas de áreas úmidas, essa questão de identificação e mapeamento tem sido um gargalo para todo mundo que tem pesquisado essas áreas úmidas, né? E aí a gente tinha falado mais cedo antes de você chegar, né? Mas uma necessidade da gente continuar essa conversa em outros momentos, porque quem está pesquisando áreas úmidas próximo da gente, tem a Maria Carolina, eu acho que é da modelagem, o pessoal do IFMG, ou mesmo a Mirelle, que está pesquisando no semiárido dessas áreas úmidas. É importante a gente continuar nessa troca de conhecimento, né, para ver onde que a gente avançou, para poder identificar essas áreas úmidas e fazer um mapeamento, e a gente superar esse gargalo para a gente ir em direção aos próximos, né, que é a questão de proteção, que igual vocês tinham começado a falar. E aí eu fiquei pensando que quando a gente fala dessa questão de proteção, eu já imagino que para proteger essas áreas úmidas temporárias permanentes que a gente tem, por exemplo, no caso do Alto São Francisco, já seria muito difícil. E como que a gente ia fazer, por exemplo, para uma proteção ou mesmo uma conservação, né, dessas áreas úmidas, e, por exemplo, numa bacia como o São Francisco, que é agrícola, né, que as planícies de inundação, que é onde a gente tem grande parte das áreas úmidas, são utilizadas para agricultura. Então, como é que a gente faz para poder falar em proteção desses ambientes, sendo que ao mesmo tempo essas áreas úmidas elas são fonte de água, né? Para esses sistemas agrícolas que estão lá, e aí a gente acaba tendo esse embate, né? Entre a supressão das áreas úmidas para o avanço da agricultura, que é o caso clássico do Picão, que ele foi todo retificado e planta-se, né, na planície de inundação e onde era ou estão inserida boa parte das áreas úmidas, né? Eu acho que tudo que a gente está assim, avançando em termos de conhecimento e que falta determinados balizamentos assim, de consenso e tudo, é só com o andar das pesquisas que a gente consegue consolidar. Eu cheguei a comentar com você, Rúbia, sobre a dissertação da Mirelle. Eu acho que são trabalhos assim, por exemplo, ela fez numa determinada região, você vai estar fazendo em outra região. Quando esses trabalhos aportam esses conhecimentos da identidade das áreas úmidas nesses locais, como que elas são, como que é o procedimento metodológico para se identificar, o que eu considerei como área úmida, quais são as suas particularidades, os seus tipos, é com esses trabalhos que a gente vai juntando e formando um consolidado, assim, para que as pessoas que vão estudando em outras áreas consigam ter referências, né, para identificar e tudo mais, para não partir do zero, né? Então, eu vejo com muita importância esses trabalhos que estão fugindo, vamos dizer assim, do tradicional, em termos de áreas úmidas, né?
para trazer para a gente essas particularidades, porque ninguém sabe. É só estudando realmente, mergulhando, verticalizando em cima dessas realidades, é que a gente vai poder dizer, olha, nessa região, as áreas úmidas têm essa cara, né? Aqui a dinâmica é tal, aqui o tipo é tal, aqui não tem lâmina d'água recobrindo, aqui o solo está encharcado, mas não obrigatoriamente com lâmina d'água em cima. A vegetação típica adaptada tá boa, em outro lugar é outra. Na vereda é o buriti. Então, assim, tudo isso que a gente vai conseguir formar um grande cabedal de conhecimento para falar que áreas úmidas são heterogêneas. Elas não tem jeito da gente levá-las de uma maneira absolutamente homogênea, como a gente poderia pensar, né? Tem gente que acha que é fácil falar assim, mas então o que é área úmida? Me fala aí os critérios que eu tenho que levar em conta. Não, os critérios a gente já sabe, aquele tripé. Mas vai aplicar esse tripé na prática, né? Vai surgir um tanto de cis, né? E aí esses trabalhos é que vão trazer essa... O Vinícius, por exemplo, lá na bacia do Suaçuí Grande, né? No Alto Suaçuí Grande. Como que são as áreas úmidas lá? Né? Uma pesquisa que a gente está começando. Como que são as áreas úmidas lá? Tem a mesma cara? Não tem a mesma cara? Será que tem componente tectônico? Certamente deve ter componente estrutural e tectônico em muitas áreas, né? Em algumas menos, outras mais. Mas essas pesquisas precisam esclarecer e trazer à luz isso, né? Bom, por mim tá ok. Por mim também, o que a gente tinha programado para passar, acho que foi cumprido. Eu acho que fica aqui, então, esse combinado, assim, que quando a gente sentir que a gente tem mais avanços, né, a gente pode fazer uma outra oficina para discutir o mesmo tema. É muito bacana trazer gente aí do Brasil todo para discutir com a gente o que é área úmida em cada realidade, né? Podemos encerrar? Realmente. Teve alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Acho que não. Eu vou encerrar a gravação, então, pode ser? Uhum. Sim. Bom, da minha parte, eu já agradeço a todo mundo, me desculpa aí o atraso.